Olá, estamos nós aqui nos estúdios da TV Direta, ao vivo, para fazer o nosso programa Saúde, né? Aquele programa que eu sei que você que está em casa aguarda ansiosamente toda semana para aprender sempre um pouquinho mais. Gente, e hoje um programa inédito com um convidado muito especial, porque sempre que solicitado nos atende com o maior carinho e sempre presta importantes esclarecimentos a todos os nossos telespectadores. Um assunto que para ambos os sexos, para todas as idades, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante hoje. Hoje vamos falar sobre um órgão do sentido muito importante. Nós vamos falar sobre os nossos olhos. E quem quiser saber a importância de aprender um pouco mais sobre esse assunto, é só fechar os olhos, né? Fechar um pouquinho os olhos, 30 segundos e falar, meu Deus, como deve ser difícil. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre os nossos olhos. E para desenvolvermos esses assuntos referentes à nossa visão, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta, mais uma vez, também já vou falar o nosso amigo, né, porque vem sempre, né, o Dr. José de Souza Silva e Filho. O Dr. José de Souza, como é conhecido aqui na nossa cidade, é médico, oftalmologista, mocoquense, né, doutor? Né? Daqueles mocoquenses que saiu para estudar e voltou para cuidar do povo da sua cidade. E já há bons anos já aqui, né? Bons anos. E eu gostaria, assim, então, já de iniciar nosso programa mandando um abraço e deixando aqui de coração meus agradecimentos ao Dr. José de Souza por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Gente, então já falei para vocês sobre o assunto, né? Estaremos falando sobre a visão. Já mostrei o nosso convidado e nós vamos começar a conversar aqui um pouquinho. Enquanto a gente estiver conversando, vocês em casa já vão poder participar do nosso programa. Quem quiser ligar, né? O 36564147. E quem quiser participar pelo nosso WhatsApp é o 99220 0357. Então, o importante é a gente receber esse carinho de vocês. Por quê? Porque são vocês, né, que nos impulsionam a fazer esse programa semanalmente. E eu já gostaria também de agradecer, né? Agradecer por a gente ter essa permissão para entrar nos lares de vocês. Doutor, vamos começar então o nosso programa, enquanto nossos convidados vão nos ligando. Vamos começar então a falar um pouquinho mais da visão. Antes, gente, eu gostaria de pedir licença para mandar um abraço para a Priscila e para o Rovilson do Nenê Pereira Lima, que já mandaram uma mensagem dizer que adora o nosso programa e a gente adora saber que existem pessoas como vocês. Então, um abraço para vocês. É o Priscila e Rovilson aí do Nenê Pereira Lima. Doutor, a visão, de antemão, a gente, como eu disse, né, é só fechar os olhos para a gente saber a importância que é a visão na vida da gente, os cuidados que a gente deve ter no dia a dia, né? Então, eu vou abrir o programa perguntando assim para o doutor, que dicas que o senhor daria assim, para os nossos telespectadores, as pessoas que querem chegar na terceira, quarta idade, com uma visão perfeita, né? Assim, tem assim, relação com alimentação, algo que as pessoas possam fazer para garantir uma visão mais perfeita possível no decorrer da idade. Bom, primeiramente, o ideal é que quando você é jovem ou uma criança, vamos dizer, se faça os primeiros exames precoces, em torno de 3, 4 anos, 5 anos, para ver se existe alguma anormalidade que pode ser congênita, já nasceu, e que às vezes um olho não tem a capacidade de visão tão boa quanto o outro. E quando isso você percebe cedo, há meios de você tentar melhorar as condições da visão daquele olho que enxerga menos
estimulando para que ele possa desenvolver a visão adequadamente. Isso até os 6, 7 anos. Depois disso, na fase escolar, fazer periodicamente uma avaliação para ver se tem condições de visão boas, se pode fazer um acompanhamento escolar com boas condições, acompanhando a classe direitinho, porque às vezes tem alguma criança que não enxerga e não sabe que não enxerga e tem dificuldade em acompanhar aquilo que a professora mostra na sala de aula. E às vezes tem um déficit escolar por conta da falta de percepção da visão. Então isso é importante no pré-escolar. Quando você percebe que existe alguma anomalia, que há necessidade do uso de óculos, então fazer uso do óculos, uma visita periódica, porque isso vai mudando com o crescimento, o tamanho, a forma do olho vão mudar o grau, e você vai fazendo essa avaliação periodicamente. É importante também o histórico familiar, são famílias que às vezes têm alguma doença que são hereditárias, então é importante saber e estar atento a isso. Detalhe importante é a higiene ocular, a limpeza dos olhos, evitar o hábito, por exemplo, de coçar os olhos. As pessoas alérgicas levam muito a mão ao olho coçando, do jeito que coça o nariz com a rinite, coça o olho, e isso leva a alterações oculares que podem trazer algumas alterações na córnea, nessa parte anterior do olho, pode levar a alteração no fundo do olho. Então, são hábitos que vão se adquirindo. A higiene de lavar as mãos com água e sabonete várias vezes ao dia, porque sem perceber a gente toca em muitas coisas, e a mão da gente é um veículo grande de infecção e leva a mão ao olho, né? Quando você for fazer alguma atividade que exige algum cuidado especial, ter um óculos de proteção, para evitar que possa ter danos. O óculos de sol é muito importante. Um óculos de sol para proteger dos raios ultravioletas é importante, né? Porque muitas pessoas acham que o óculos de sol é vaidade, é só por beleza, e é necessidade. É né? necessário, porque hoje, às vezes com a camada de ozônio deixando passar mais raio ultravioleta que o habitual, você pode ter uma incidência de ultravioleta que vai prejudicar a parte anterior do olho, a córnea, a parte onde fica o cristalino, que vai desenvolver a catarata, e na parte posterior do olho, onde é a retina, pode levar a alterações na mácula, que vão levar também. E se você usa o óculos com proteção de raio ultravioleta, você vai estar dando melhores condições para o olho. E tem algum alimento, assim, que às vezes a pessoa fala assim, a gente fala, tem que comer cenoura, outros falam, não, que isso daí é bom para a vista, né? Existe isso? Existe. A cenoura tem o caroteno, é precursor da vitamina A, né? Mas hoje se sabe que a alimentação sadia, rica em frutas, verduras, de cores variadas, você vai ter acesso e comer peixe, que tem o ômega 3, a antioxidantes que vão ajudar a proteger os tecidos, não só da visão, mas do resto do corpo. Então, vitamina A, E, C, selênio, cobre, zinco. Se você tiver uma alimentação em frutas variadas, cores variadas, verduras de cores variadas, e peixe, sardinha e outras fontes que você pode ter o ômega 3, é muito saudável. Então, uma alimentação sadia, lógico, aí os nutricionistas podem orientar também, não é? Mas é sadio e traz benefícios para o olho. Então, gente, muitas vezes a gente padece de problemas, né, no decorrer da idade, e problemas que às vezes a gente procura, né, doutor? São fatos que vão ocorrendo e que pode ir acumulando ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, eu falei do hábito de coçar o olho, que é comum. Muitas pessoas, às vezes, você vem coçando o olho com uma força e aquilo leva a alteração na córnea, vai desenvolvendo um astigmatismo que vai mudando a curvatura da face anterior do olho e pode levar a uma alteração chamada ceratocone, que depois quase que precisa de intervenções para colocar um anel ou fazer até o último caso o transplante de córnea. Eu vou até pedir para o cinegrafista agora, doutor, para ele, porque muitas vezes a gente fala em córnea, fala assim em pupila, cristalina, e muitas vezes as pessoas têm curiosidade de... Logo que o doutor trouxe um olho aqui, um olho num tamanho bem acima, né, doutor? Mas assim, um olho muito, muito educativo. Eu gostaria que o senhor explicasse assim, o que é cada coisa aqui, doutor? Bom, essa parte anterior do olho
é a parte transparente que fica aqui na frente, é como se fosse a janela do olho, chamada córnea. Essa gelatinazinha, assim. Essa parte transparente, né? É por onde a luz entra, passa pela pupila, que é essa parte central, e a pupila é a íris aqui, a menina dos olhos, né? Ela tem a função de controlar a quantidade de luz que entra dentro do olho. Então, quando você tem mais luz, ela se fecha. É um esfíncter fotossensível. E quando você precisa tem pouca luz, ela abre. É como se fosse um diafragma da máquina fotográfica. Então, ela controla a quantidade de luz que entra dentro do olho. E aqui, atrás do olho, existe uma lente chamada cristalino, que é uma lente que vai focalizar a imagem que vem para formar dentro do olho. É onde dá a catarata. Essa é a lente transparente, que a gente chama cristalina, e que quando com o tempo vai passando, ou por outras alterações, dá a catarata, que depois tem que operar e retirar a lente que está opacificada. Doutor, muitas pessoas também têm glaucoma. Eu gostaria que o senhor mostrasse para as pessoas o que acontece assim, quando a pessoa tem o glaucoma. Aqui dentro dessa cavidade, tem uma área aqui, por onde fica cheio de um líquido chamado humor aquoso, e que ele é produzido aqui atrás da pupila, passa para a parte anterior pela pupila e é drenado aqui no cantinho do olho, numa área perto da íris aqui, onde tem um lugarzinho que é como se fosse um ralinho, é o canal de Schlemm, onde esse líquido sai. E às vezes há um estreitamento ali e há uma dificuldade de sair. Como ele é produzido e é drenado ao mesmo tempo, se houver uma dificuldade de saída, ele começa a aumentar a pressão dentro do olho. Essa pressão, que normalmente é 12 milímetros de mercúrio, acaba subindo, passando de 20 até mais, e ela começa a pressionar o nervo óptico lá no fundo do olho. E o nervo óptico, ele tem uma artéria, veia que vem dentro dele. Quando ele é pressionado, essa artéria diminui a quantidade de sangue que vai alimentar o olho. E com isso começa a sofrer. E leva a alterações a longo prazo. Geralmente você vai perceber isso já com mais idade, e que pode levar a uma diminuição do campo visual. Então a pessoa que normalmente tem toda essa área de visão, acaba ficando com uma visão meio centralizada, como se fosse um binóculo. E é bom também a gente salientar para quem está nos assistindo em casa, que a pressão no olho não tem nada a ver com a pressão arterial do corpo da gente, né, a pressão arterial é a pressão do sangue que circula dentro do corpo, dentro das artérias e veias. A pressão do olho é a pressão de um líquido que existe dentro do olho, chamado humor aquoso. São coisas diferentes. Gente, olha, enquanto nós estamos conversando aqui, ligue para a gente, deixa a sua pergunta, que logo já estaremos respondendo a todos vocês que querem participar do nosso programa. Bom, doutor, nós estávamos falando assim de prevenção das crianças, mas a gente sabe que hoje em dia, quando nasce o nenenzinho, tem teste da orelhinha, teste do olhinho, teste, né, do pezinho. E o teste do olhinho é importante? É importante. Você, quando vai fazer o teste do olhinho, alguém vai jogar um feixe de luz aqui na pupila, e quando você não tem nenhuma alteração, vai ter o reflexo avermelhado, que é aqui do fundo do olho da retina. E pode, em algumas situações, ter uma catarata, que vai ficar opaco, ou pior, uma alteração grave, que é um tumor que dá dentro do olho, e que vai dar um olho esbranquiçado. Você joga aqui a luz, um olho você vê o fundo vermelhinho, e o outro você vê o fundo esbranquiçado. Então, já é um fato importante, tem que encaminhar para ser feito um exame de fundo de olho e verificar o que está acontecendo. Então, gente, é a importância da prevenção, né, doutor? Sim, do diagnóstico precoce, né? E nós estamos iniciando agora uma época de temperaturas um pouquinho mais baixas do que a gente está habitualmente, né, acostumado. E a gente sabe que nessas épocas aumentam muitas infecções, as conjuntivites, né? Certo. Vamos aproveitar e também dar umas dicas, né? Como evitar um pouco as conjuntivites, doutor? A conjuntivite, ela pode ser viral, bacteriana,
e algumas outras variações, alérgica. Não é? É muito comum agora, nessa época de mudança de tempo, quem é alérgico, né, tem a rinite, a bronquite e outros tipos de alergias, sofrer muito, porque começa a esfriar, vai ter que tirar os agasalhos que estão guardados lá há muito tempo, o cobertor, alguma coisa guardada, e está cheio de ácaro que ficou guardado, né? E quando você entra em contato com aquilo, começa a espirrar, tossir, Aí o olho já o olho começa a lacrimeja, irritar, né? dá um quadro alérgico no olho que coça e dá vontade de coçar. No começo é até gostoso, mas depois incha o olho. E a mão da gente, que por tocar em vários lugares, a gente tem bactérias na mão. A gente quando vai coçar, coça, já faz um atrito ali e leva a bactéria para dentro do olho. Então isso facilita muito o aparecimento de infecções. O quadro alérgico, que pode dar e depois acaba tendo uma infecção secundária. O quadro viral, porque as viroses também, nessa época, elas são bastante frequentes, né? Tanto é que as gripes, período de aparecer agora, às vezes pode aparecer um quadro de uma faringite, que vai dar uma rinite, que vai dar também um quadro ocular. Né? Um adenovírus, por exemplo, é muito comum nessa época. Nós estávamos até conversando um pouquinho antes do programa da dificuldade que muitas vezes o médico tem, né, ao usar a palavra virose, ou uma infecção viral. Mas, doutor, você não vai dar nada, nem um colírio com antibiótico, nada. E não tem, né? Às vezes você tem está bem demonstrado que é uma virose, né? Por exemplo, existe o caso do herpes simples, o herpes zoster, são outros viroses, mas um adenovírus, por exemplo, que ocorre nessa época, que é um tipo de uma gripe, você tem que tratar quase o sintoma, o desconforto. Então você vai dar um colírio para diminuir aquele desconforto que fica todo irritado essa parte anterior do olho, né? Então você vai usar um adstringente, você vai usar um lubrificante e às vezes um anti-inflamatório. E se aparece secreção ou outra coisa, você vai usar o antibiótico. E é importante também falar que não é porque usou um antibiótico quando teve conjuntivite que pode usar sempre esse mesmo. Não, Porque as pessoas às vezes têm mania disso, não É tem? muito comum, às vezes, você prescrever para o paciente um colírio de antibiótico ou um outro tratamento e a pessoa faz o tratamento, melhorou, parou, sobrou um pouquinho e ele guarda lá em casa. E às vezes alguém que tem qualquer coisa, fala, tem colírio. As pessoas falam, colírio é o remédio para o olho. Mas tem colírio para cada coisa, né? Tem colírio para antibiótico, anti-inflamatório, para controlar a pressão do olho, lubrificante, colírio para dilatar, para fazer o exame, colírio anestésico. Então, o colírio é remédio para os olhos, mas tem vários tipos. Então, vamos começar, então, a responder para os nossos telespectadores. Então, vamos... gente, quem mandar o WhatsApp para a gente, o WhatsApp, não esquece de deixar o nome, hein? Porque a gente não tem o contato de vocês. Agora, quando quiser que seja anônimo, é falar, sou anônimo. Então vamos lá. Olá, boa noite. Sou a Regina, aqui da Coab 2. Um abraço para você, Regina. E um abraço para todo mundo da Coab 2. Pergunto ao doutor se existe algum medicamento via oral para diminuir a pressão nos olhos, no caso de um glaucoma. Obrigado, a Regina. Existe um medicamento que a gente faz uso, que é para quando você está com a pressão muito alta, no caso do glaucoma agudo, e você tem uma necessidade de abaixar essa pressão rapidamente. Então, juntamente com alguns colírios, você faz uso de um diurético, né, que é a acetazolamida, e o nome comercial a gente não vai falar, para evitar muita proximidade, né? E que você toma para... Você vai eliminar o líquido rapidamente e vai diminuir também o líquido intraocular. Mas você usa ele por um período curto e para tirar da fase aguda. Depois, quando você consegue controlar a pressão, não está indicado o uso pelos efeitos colaterais. Isso daí não substitui o colírio que a pessoa que tem glaucoma tem que ficar pingando, né, doutor? O ideal é que você consiga, para cada pessoa, um colírio que dê um bom resultado e mantenha aquilo. Só na fase aguda a gente usa esse medicamento via oral ou intravenoso, né, se for o caso, mas é uma urgência. Saiu da urgência, não se usa mais. Quando você não consegue controlar o colírio com os medicamentos, o colírio, então aí está indicada a cirurgia. São etapas que você tem a cumprir.
Ó, pergunta anônima. Então, um telespectador, um amigo anônimo nosso. Antes de usar um óculos de sol, doutor, devo passar pelo oftalmologista? Porque tem várias marcas no mercado e a gente não sabe para que lado ir, né? O óculos de sol, a função dele é proteger o sol, proteger os olhos do sol, não é? E dos raios ultravioletas, como a gente falou aqui agora há pouco. Mas antes disso, seria o ideal ver se você tem algum grau a corrigir. Porque se você tem algum tipo de grau, pequeno que for, você já vai fazer o óculos de sol com as suas medidas de grau. E às vezes um olho, é muito comum um olho ter um grau diferente do outro. Então você já faz aquilo personalizado. Para cada olho, o seu grau com a lente de sol que você escolher. Agora, as marcas são variadas. Todas, naturalmente, devem ter proteção de raio ultravioleta. O que não pode é comprar na praia, desse povo que vende assim, né, doutor? Que não tem proteção nenhuma. Não... É complicado, né? Existem muitas lentes que são até bonitas, né? Às vezes são lentes que são feitas em armações bonitas, de custo baixo, mas que não tem a qualidade de ter o filtro do raio ultravioleta. Então aí você vai usar a lente escura e você vai enganar a pupila, porque ela, quando você sai no sol, ela vai fechar para proteger teu olho lá dentro. Quando você vai no lugar escuro, ela abre. Se você coloca a lente escura, você escurece, então ela vai abrir. Se essa lente não tem o filtro de proteção, os raios ultravioletas vão entrar todos e ela vai estar bem aberta para pegar mais luz. Aí que você vai ter o problema. Então vamos lá. Boa noite, doutora Eliane e doutor José. Sou Francisco, do Jardim Progresso. Um abraço também, Francisco. Gostaria de saber o que pode ser. Eu tenho uma dor no fundo do olho, que parece que vai estourar e lacrimeja muito meu olho. Uso um óculos de grau baixo para longe. Obrigado pela atenção, doutor, e um grande abraço. Bom, o olho fica dentro dessa cavidade onde a gente chama órbita. É uma cavidade onde o olho se encaixa e aqui em cima a gente tem um local que chama seio frontal, o seio etimoidal e o seio maxilar, que é o ar entra dentro, preenche essa cavidade e ventila para fazer como se fosse um radiador do olho. Ele esfria essa cavidade onde o olho fica dentro e mantém aquilo com uma certa temperatura. E o ar entra pelo nariz e tem a mucosa do nariz que reveste. E qualquer alteração dessa mucosa, um resfriado, às vezes uma sinusite, vai acumular muco aqui dentro. E aí, como o olho fica dentro dela, passam muitos nervos que têm comunicação com essa região. Então, qualquer alteração do espessamento da mucosa ou algum catarrinho que fica ali, um muco que fica, vai dar uma sensação de peso, de dor, que parece que é no olho, mas na verdade pode ser os seios frontais, timoidal e maxilar. Então aí pode ser uma sinusite, ou mesmo uma alteração dentária, que pode ter essa inervação aqui nessa região, é muito ligada, né? Então você pode ter alterações que refletem no olho, e quando o olho sente alguma coisa, uma das formas de se manifestar é lacrimejar, ficar vermelho. A Maria Aparecida da Mocoquinha, primeiro manda um abraço aos doutores. Quando firmo a vista para dentro, me dói a cabeça, e principalmente o olho. Eu tenho 73 anos, né? Eu escuto falar que na minha idade a tendência é diminuir o grau dos óculos, é verdade? Pode acontecer. Por que pode acontecer isso, diminuir o grau? Porque aqui dentro do olho, como a gente viu, abrindo o olho, tem um local que tem uma lente. E essa lente focaliza a imagem. Só um minutinho que ele vai focar para o... Aqui dentro do olho, então se a gente abrir, tem atrás da pupila uma lente que focaliza a imagem e... Deixa eu pegar a minha caneta. Aqui focaliza a imagem dentro do olho. E ela é transparente, igual o vidro do óculos. Com o passar da idade, ela vai ficando mais densa, mais escurinha. Então, com isso, muda o grau. Então, a gente chama assim, ela vai ficando mais míope, né?
Então, para longe ela tem dificuldade, mas para perto o míope tem mais facilidade. Então é muito comum algumas pessoas de mais idade conseguirem ver bem aqui. Então algumas pessoas mais novas vão constar e falar assim, mas a minha avó, que já tem mais idade, ela consegue fazer bordado, crochê e ler tudo sem óculos, e eu com 40 anos já não consigo ver. Que negócio que é esse? É porque o grau foi mudando, deixando a visão de perto melhor, mas é bem provável que para longe ela tenha dificuldade. Se não, seria bom, né, doutor? Já resolvia para perto e para longe, né? Isso não é para todo mundo, mas para algumas pessoas. Bom, a Fofa, a nossa fotógrafa aqui da cidade, ligou para gente. Um abraço para você, Fofa. Ela disse, minha mãe, a dona Inês, é paciente do doutor José. Aí adoro o doutor, que é sempre carinhoso e atencioso com suas pacientes. Um grande abraço ao doutor e à doutora Eliana. Obrigado. Obrigado, viu, Fofa? A dona Odete, da Casa Marques, ligou também para mandar um abraço para o senhor, um abraço de toda a família, em especial um agradecimento do meu neto, o Tiaguinho, que o senhor cuidou muito dele. E hoje o Tiaguinho é um estudante de medicina, doutor. Que beleza. Em Ribeirão Preto. Graças a Deus, né, dona? E vai ótimo. ser um grande médico, né? Se Deus quiser. O Chico, enfermeiro. Chico, mais uma vez, obrigado pela ligação também. Ele disse que tem retinopatia diabética. Ele gostaria de saber se a perda da visão por essa doença se é irreversível. Tenho 95% de perda de um olho, né? Faço laser há 4 anos em Divinolândia, né? E ele gostaria de saber se o medicamento ajuda alguma coisa, né? Se esse medicamento ajuda alguma coisa. Se existe cirurgia para isso ou não. E manda um grande abraço também, doutor. A retinopatia diabética é uma alteração que o diabético tem com o passar do tempo, às vezes por alterações da glicemia que foge do controle e mantém um nível mais alto. E a longo prazo, dentro do olho, a gente vai ter essas veiazinhas aqui, que fazem parte da retina. Quando o diabético está muito com a glicemia alta, eles começam a ter pontos de vazamento de sangue e um líquido que a gente chama exudato. Só que a retina é como se fosse uma tela onde capta a imagem para mandar pelo nervo para o cérebro. E cada ponto que tem o sangramento acaba tendo necessidade de fazer uma aplicação de laser e vai queimando. Então, cada ponto queimado é um ponto de sensibilidade a menos. E existe uma técnica, quando a pessoa está muito avançado, você chama uma panfotocoagulação, você queima todos os vasos e deixa só a área central, que é onde forma a visão na mácula. E aquilo, então, faz com que a visão vá ficando muito limitada. É uma situação extrema, mas que você tenta preservar algum nível de visão. Cada ponto queimado é um ponto morto, que não vai ter sensibilidade de visão. Então isso se usa para tentar preservar o que se tem. Qual é a causa disso? A glicemia alterada. E isso é um retrato do que a retinopatia pode trazer para o olho e para o resto do corpo também, porque todos os vasos no cérebro, no coração, no rim, nas extremidades da mão, dos pés, vão sofrer alterações. Como o olho você consegue visualizar, mas no restante do cérebro, no rim, você vai ter essas alterações e vão ter as consequências que vão aparecer a longo prazo. Por isso que é importante todo diabético, mesmo que não sentir nada, procurar um oftalmologista e fazer um exame, pelo menos anual, né? É aconselhável que se faça, porque quando você percebe esses pontinhos pequenininhos, você fazendo o laser, você consegue limitar. E cada pontinho que aparece, ele diminui o oxigênio e vão aparecendo novos vasos, que são um novelinho, que vai formando assim, é como se fosse uma teia de aranha. E se você pega lá no início, você queima um pontinho. Se você pega muito, você tem que aumentar muito a área para queimar.
E aí você vai tendo menor área de visão. Por isso, periodicamente, os clínicos pedem quem faz o controle de diabetes para fazer o controle do fundo de olho. Porque muitas vezes o paciente diabético fala, eu vou sempre ao médico olhar minha glicemia. Mas tem que olhar a glicemia, tem que olhar a creatinina para ver se o rim está bom. E tem que ir ao oftalmologista. É uma das partes, né? O oftalmologista agora tem o rim, tem outras áreas. O mais importante, que é o diabetes, você não cura, você controla, é ele entrar num ritmo de vida, de controle, de dieta, né? Que entra pela boca, né? É controlar a dieta adequada, fazer exercício, tomar um medicamento e tentar fazer a glicemia ficar o mais estável. Bom, o Rodrigo da Vila Santa Rosa disse que tem um problema no nervo óptico. Tenho, doutor, apenas 8% da visão. Fiz um tratamento na Unicamp e o médico me deu alta. Isso fazem já 20 anos. Durante todo esse tempo, a medicina avançou alguma coisa no meu problema? Primeiro, difícil sem saber o diagnóstico exato, né? Mas são áreas muito sensíveis. O nervo óptico, toda a parte neurológica é muito sensível. E uma vez você tendo alterações, elas podem evoluir ou deixar parar num ponto, mas deixar sequela. O quanto foi comprometido por esse problema no nervo óptico, que é difícil saber. Existem exames de campo visual, existe hoje a tomografia do fundo do olho, que é o OCT, existe a retinografia, uma série de exames que ajudam a ver a extensão do problema. E tudo isso depende de ver. Agora, o que existe hoje em tratamento neurooftalmológico ainda não é um avanço muito grande, mas existem estudos que estão prometendo em termos de engenharia genética, implante de células-tronco e uso de chips e fotocélulas que ajudam a captar a imagem e colocar em ligação com o nervo óptico. Mas tudo isso ainda está numa fase experimental. Mas é importante o Rodrigo, de vez em quando, marcar uma consulta, às vezes, até num grande centro mesmo, tipo Unicamp, que são os lugares mais adequados. Eu acho que né, quem tem acesso, já foi, não deve perder o contato. É difícil, é trabalhoso, tem que passar o dia lá esperando, é desconfortável, realmente é um dia sofrido para o paciente. Mas não pode perder, porque a gente sabe hoje que para você encaminhar um paciente e fazer o primeiro atendimento é difícil entrar lá dentro, no que é sistema lá, né? É difícil. Mas uma vez que você já tem o seu cadastro, tem sua ficha, tem que ir todas as ocasiões que for marcadas, se perder, tentar entrar em contato, mas não perder o contato, porque se tiver que sair alguma coisa boa, vai ser lá na universidade. São pessoas que estão sempre se atualizando de uma maneira mais a função da precisa, universidade, né? É manter os estudos atualizados e ver os pacientes, os casos, principalmente esses casos mais difíceis, e tentar ver o que é possível fazer. A Paula da Santa Clara, primeiro, diz que o nosso programa aqui é maravilhoso. Paula, é maravilhoso porque nós temos pessoas como você, né? Que ligam para a gente e nos ajudam a fazer esse programa. Ela disse que usa óculos há 20 anos. E às vezes, quando ela coça demais, ela sempre quando ela percebe que o olho está coçando, ela lava com soro fisiológico. Ela pergunta, está correto fazer isso, doutor? O soro fisiológico ajuda, mas existe hoje colírios que são muito mais próximos da sua lágrima. São lágrimas artificiais, que o grande desenvolvimento dos laboratórios é tentar aproximar o máximo possível da qualidade da lágrima, que tem várias parcelas. Então, o uso de um colírio lubrificante, que hoje existem inúmeros, com propriedades muito boas, é muito melhor que o soro fisiológico. A Aparecida da Coab 2 diz que há 10 anos ela não faz uma consulta, né, com oftalmologista. E ela percebe que os óculos dela já estão, que o óculos dela já está fraco, né? Diz que tem diabetes, né? E ela pergunta se isso dá,
depois de 10 anos ainda ela pode ter o consultório e procurar ajuda, né, doutor? Eu acho que é conveniente. 10 anos é muito tempo. Né, principalmente para quem tem diabetes, principalmente para o diabetes, por acontecer tudo isso que a gente falou aqui, do problema do diabetes vai trazer para o fundo do olho. E o nosso olho, como o nosso corpo todo, vai mudando com o tempo. E vai sofrer uma série de variações. E essas variações a gente tem que ir ajustando, no caso do óculos, para cada medida, para cada tempo. Então, é conveniente que faça periodicamente uma avaliação. 10 anos é muito tempo. Olá, gostaria de saber do Dr. José por que ao longo do tempo a gente tem que estar sempre procurando o oftalmologista, porque o grau vai aumentando do óculos. Eu sou a Roseli da Mocoquinha. Roseli, nem sempre ele aumenta, ele muda. Às vezes, você pode ter um grau que vai alterar, mas não quer dizer que... É muito comum as pessoas chegarem assim, aumentou o grau? Não é que aumenta, é ajustar, igual uma máquina fotográfica, você ajusta o foco para determinada distância para alguma coisa, né? Você tem que ajustar o grau para aquelas condições do olho. A transparência aqui dessa parte anterior do olho da córnea, a transparência do cristalino, tudo isso vai mudando. Então, não significa que tenha que aumentar, às vezes diminui. Aumenta um eixo, diminui o outro, você tem que periodizar. A mesma coisa eu gosto de comparar assim, talvez a minha roupa que eu usasse há 10 anos atrás, hoje não me serve mais. Eu preciso engordar um pouco, emagrecer um pouco, ajustar. Se está em fase de crescimento, a calça vai ficando curta, né? Às vezes você pega o adolescente que cresce rápido, o olho também cresce rápido. É porque as pessoas têm mania e falam assim, nossa, eu estou ficando ruim. Meu grau agora aumentou para tanto. Não, às vezes diminui. Né? É o caso que nós falamos daquela senhora que hoje consegue enxergar bem para perto. Ela teria, vamos supor, mais 2, ela vai passar a ter menos 1. Diminuiu o grau, mas trocou o tipo do grau. Olá, sou um anônimo. Muito bem. Doutor, quais as causas da ceratite? Né? E se tem tratamento em crianças, se isso é muito grave? A ceratite é a infecção que ocorre aqui na parte anterior do olho, aqui, ó. Essa parte que é a córnea. Né? Então aqui, quando ocorre isso aqui, a córnea, a gente chama ceratite. Ela é desconfortável porque aqui nessa parte transparente, ela é lisinha, tem um filme lacrimal aqui, e a pálpebra, quando passa aqui, ela desliza sem nenhum atrito. Quando ocorre a ceratite, existem vários pontinhos, como se eu tivesse batido aqui, e fica tudo... Imagina uma gelatina que você furou assim, com um palitinho, e fez vários furinhos nela. Ela perde aquela superfície plana, lisinha, e fica uma superfície que dá a sensação de uma areia, ela é muito sensível à luz. Quando a pálpebra passa, parece ter um cisco, tem um corpo estranho ali pegando. Então a ceratite, ela geralmente vem acompanhada de uma conjuntivite, pode ser viral, pode ser uma ceratite de trabalho, por exemplo, quem trabalha com solda, ela tem uma queimadura na córnea, que é uma ceratite, que ocorre e que dá a sensação de bastante desconforto à noite, geralmente, a pessoa acorda com o olho doendo, isso é uma ceratite também. Oi, gostaria de perguntar ao doutor se para coceira no olho só lubrificante é suficiente ou às vezes precisamos tomar um antialérgico, porque tenho rinite alérgica e estou sempre com o olho coçando. Juliana, da Coab 2. Juliana, isso é muito comum, a rinite alérgica também dá uma alergia no olho. E a vontade que dá é coçar. A primeira reação nossa é levar a mão no olho e coçar. O uso do medicamento para controlar a rinite via nasal, via oral, é importante. E também existe colírios lubrificantes, como você falou, e existe colírio antialérgico, que você vai usar e vai ter um efeito antialérgico no próprio olho para tirar aquela vontade de coçar. E às vezes tem o remédio, né? Por boca também, né, doutor? E também, às vezes, você tem que fazer o uso, quando é muito intenso, de medicamento via oral para você tomar para ter uma ação mais rápida. Oi, muito prazer, me chamo Gabriela. Minha mãe não está enxergando do olho esquerdo. Pode acontecer isso, doutor, assim, só de um olho? Moro no Francisco Garófalo. Pode, isso pode acontecer.
porque cada olho é independente do outro. E a gente pode ter uma alteração num olho e que vai evoluindo, por exemplo, uma catarata, que a gente viu aqui dentro do olho, e pode um aumento de pressão mais num olho, uma alteração na retina, ou mudança de grau de um olho, e o outro ter uma condição melhor. Pode acontecer, um olho independente do outro. Meu nome é Vânia, moro na Coab 2. Boa noite, doutor. Boa noite, Wanda. Gostaria de saber por que o meu olho direito fica pulando. Tem a sensação que ele fica pulando assim o dia todo, né? E se comer pimenta, irrita o olho, porque percebo que quando como pimenta, meu olho coça mais. Wanda, o fato de pular, geralmente o que ocorre é que a pálpebra aqui ao redor do olho, ela é muito fininha e é muito sensível. E quando a gente tem algum aumento, vamos dizer assim, do estresse, preocupações, tensão, aumenta o limiar nervoso e os nervos aqui na pálpebra, eles estimulam a musculatura da pálpebra que começa a tremer, a gente vai fascicular, a mexer. E isso dá a sensação de que o olho está pulando. Na verdade, se você olhar no espelho, você vai ver que a sua pálpebra está fazendo assim uns movimentozinhos que dá a impressão que é o olho, mas na verdade não é o olho, mas é a pálpebra. Isso geralmente quando está mais preocupado, mais estressado, cansado, há uma tendência a ocorrer. Às vezes é num olho, às vezes é no outro, e é uma coisa que pode acontecer. Quanto ao uso da pimenta, é aquilo que alguém come faz até lacrimejar de tão forte que é a pimenta, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, outras não. Tem regiões do Brasil que o pessoal come pimenta à vontade, né? E tem outros lugares que não. Então é muito pessoal. Aí é uma forma de manifestar o efeito da pimenta, que é bastante forte. Olá, boa noite. Sou a Cirlei e moro no bairro José Juste. Doutor, já tive derrame na vista 3 vezes. Gostaria de saber se isso pode ter alguma consequência mais séria ou me levar a algum problema maior no futuro. Por que a gente tem derrame na vista? Cirlei, o derrame pode ser externo, aqui nessa parte branca do olho, ou se for interno. Se for interno é uma situação grave que pode levar a uma diminuição de visão. Se for externo, quem olha chama bastante atenção. A gente fica até meio preocupado quando olha, e a pessoa às vezes que tem nem percebe. Alguém fala, nossa, o que aconteceu no teu olho? Aí a hora que ela vai no espelho fica assustada. É um vasinho pequenininho aqui nessa parte que cobre o olho, chamado conjuntiva, e que às vezes ele tem ali é como se fosse uma pequena varizezinha ou um lugar mais frágil, e que por algumas ocasiões, como aumentar a pressão arterial, ele chega ali e tem um escapezinho. Ou quando eu faço algum esforço físico, carrego algum peso, ou tenho um acesso de tosse, ou levo a mão aos olhos e coço, você traciona aquele local e rompe aquele vaso e ele espalha por aquele local. Provavelmente, como você já teve 3 vezes, deve ter um lugar mais frágil e que é suscetível do aumento da pressão, um aumento no esforço que aumenta a pressão venosa, o esforço físico, ou simplesmente um coçar de olho. Doutor, saiu uma manchinha no olho do meu filho. Sempre sai uma manchinha. Por que será que isso acontece? Já procurei ajuda, tratei com uma pomada, não falo o nome, era uma bolinha que ficava e sumia. Não sai líquido, não sai nada. Né? É difícil, né? Meu nome é Tainá. Tainá, é difícil falar. Essa manchinha, por exemplo, se for, imagino, aqui na parte anterior do olho, na parte branca, a gente olha, às vezes vê uma manchinha, alguma coisa. É uma pigmentação, pode ser uma melanose pequenininha, um pontinho, igual a gente tem algumas pintinhas na pele, pode aparecer ali no olho. Ou às vezes é um vaso que fica ali e aparece uma gordurinha também em volta do olho, que a gente chama pinguécula. São vários lugares ali que pode, quando o olho está mais irritado, aquilo fica mais evidente. Quando ele está mais sem irritação, ele passa até despercebido. Aí precisaria analisar bem de perto para ver o que seria. Boa noite, me chamo Jéssica e moro no Jardim Progresso. Meu filho já operou de calásio. Gostaria de saber qual é a
causa disso? Calásio? Isso. O calásio é uma inflamação de uma glândula que a gente tem na borda da pálpebra. A gente tem várias glândulazinhas, tanto na parte inferior, perto dos cílios, como na parte superior. E essa glândulazinha, ela produz uma gordurinha que ajuda a lubrificar o olho, formando o filme lacrimal. E às vezes na saída dela, é muito pequenininha, quando a gente aperta aqui a pálpebra, sai uma gotícula, forma uma rolhazinha, um cerumenzinho e entope aquela saída. Entupiu, aqui as bactérias que vivem aqui entram e dão uma inflamação, que no começo a gente chama de tersol ou ordéola, e depois, se você cura, faz o tratamento adequado, às vezes vai diminuindo ao longo do tempo. E às vezes forma uma cápsulazinha, como se fosse um grãozinho de feijão, e que não deixa mais sair pelo canalzinho. Então isso é o calásio. Dependendo do tamanho, só o uso de um medicamento local reduz, ou se é muito grande, às vezes tem que fazer uma pequena abertura e retirar aquilo que seria um granulozinho. Boa noite. Quero agradecer ao doutor por todas as vezes que precisei do seu atendimento. Sempre fui muito bem atendida e com prontidão. Muito que obrigado. Deus lhe abençoe, Amém. a você e toda a sua família. O Kleber Florindo. Muito obrigado, Cléber. E a Alria Ferracin e o Reinaldo Ferracin mandando um abraço para o doutor e um abraço para a doutora Eliana também. A doutora é muito importante na vida da minha família. Obrigada, fico muito feliz. E um abraço para o seu pai também, viu? Boa noite. Doutor, tenho enxaqueca com aura. E tenho também um adenoma na hipófise. Estou em tratamento, estou controlada. Mas quero saber se a enxaqueca com aura causa problemas na visão a cada crise da enxaqueca? A enxaqueca, é quase um assunto mais da doutora Eliana, né? Mas a parte ocular, ela sofre a consequência pela alteração dos vasos que levam o sangue para o olho. E quando isso ocorre, aqui na retina, lá no fundo do olho, aqueles vasozinhos que nós vimos, eles levam sangue para onde vai formar a imagem. Então, cada vez que a gente sofre uma alteração de diminuição do sangue que chega aqui, em cada lugar que diminui o sangue, tem um efeito luminoso que faz essa áurea. Às vezes são tremulações de luzes que a gente vê. Tem gente que tem um tipo mais completo, outro menos, outro percebe só um pontinho de luz que começa a borrar, depois volta. Tem gente que fica tendo outros enxergam pela metade. Metade, né? Né? Vê a metade. Então é muito complexo. Tem gente que tem vários padrões diferentes. E isso está ligado à alteração da enxaqueca, que a doutora Eliana tem mais condições de explicar aqui. Né? Agora, quanto ao adenoma da hipófise, ali no lugar onde fica a hipófise, o adenoma, passa o nervo óptico, aqui que sai do olho e vai cruzar lá dentro, ali tem o quiasma, né? E aonde tem o cruzamento do nervo óptico que vai para o cérebro aqui na região occipital. O adenoma, ele pode pressionar o nervo óptico, levando a alterações no campo visual, que a gente vê metade, vê um quadrado, só uma parte, né? Isso aí tem que fazer um segmento com o neurologista e exames periódicos de campo visual que ajuda a ver a evolução como está. É importante a gente falar da enxaqueca com aura, porque às vezes a pessoa está tranquila. Aí, de repente começa a enxergar tudo pela metade, aquele negócio de brilhante, e fala, nossa, acho que está tendo um derrame, né? E depois vem aquela dor de cabeça insuportável, a maioria das vezes até juntamente com vômitos, né? E você chega e fala, não, isso é uma enxaqueca, a pessoa até não acredita. Né? E hoje em dia a gente sabe que tem tratamento na aura, né? A pessoa toma medicamentos na aura, nem chega a ter a dor de cabeça. Mas tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Que é muito importante nesses casos. Isso que é importante, né? Você tem que eliminar uma série de fatores, né? Para ter certeza que é isso, que é né? Isso, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu vejo aqueles mosquitinhos. Pode não ser uma simples enxaqueca, pode ser algo até mais sério, né? Correto. Que precisa de uma ajuda, né? De um especialista para fazer esse diferencial, né? É muito comum, às vezes, as pessoas procurarem oftalmologista queixando de dor de cabeça. E você faz o exame, tenta
relacionar tudo que possa levar a uma dor de cabeça e não encontra. Então a recomendação fala, olha, no caso do óculos, vamos usar o óculos durante um período, ver se com isso diminui o esforço visual. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos, e às vezes com um pequeno grau corrigido já melhora. Tem outras que não. Então aí a gente fala, olha, o próximo passo é um neurologista, porque tem que avaliar vários outros fatores para chegar a uma conclusão, né? Você sabe que é muito comum para o neurologista a pessoa chegar com dor de cabeça e fala assim, ó, já fui no oftalmologista. Fala, nossa, então a pessoa tem a dor de cabeça, a primeira coisa que ela vai, né? Ela relaciona muito. Ela é demais, né? Muito. Principalmente enxaqueca, né, doutor? Muito. Você deve ver isso demais, porque eles já chegam falando, ó, já fui lá, né? Já fui, falam, tá certo. E muitas vezes vão no neurologista e falam, doutor, agora não é a hora de eu ir no oftalmologista? São exames complementares quase, né? Um completa o outro. Trabalhamos juntos, né, doutor? Isso. A Rosa da Mocoquinha tem 75 anos, né? Fala, doutor, na minha idade pode aumentar o grau do óculos? Pois acho que as lentes estão fracas. Fiz uma consulta há 1 ano, né? E falaram para mim que nessa idade não aumenta mais o grau. É verdade? O que é mais comum nessa época é uma alteração da opacificação da lente que a gente tem ali dentro do olho do cristalino. E isso muda o grau. Então, agora, chega uma hora que você vai ajustando o grau para deixar o foco dentro do olho, mas se a opacificação do cristalino estiver muito avançada, não adianta você mudar o grau para mais ou para menos, porque quando a luz chega dentro do olho, ela não consegue passar a catarata. E se estiver formando uma densificação que hoje forma uma catarata, você tem que primeiro resolver o problema da catarata para depois ajustar o grau do óculos. E a catarata é algo tão comum depois dos 70 anos de idade. Assim, é difícil você encontrar muitas pessoas que não tem nada, né, doutor? Isso faz parte da evolução, né? O envelhecimento do corpo, o envelhecimento do olho. No olho, uma das coisas é a opacificação dessa lente, que é o cristalino, que vai chamar catarata. Então, quem tiver a oportunidade de ficar velho, provavelmente vai ter essa oportunidade de ter uma catarata. Não só catarata, né, doutor? E outras coisas que vêm, né? É igual carro, né? A gente, quando está novo, é uma coisa, depois que vai ficando mais tempo... Tem que ir trocando umas pecinhas. Tem que levar no mecânico e fazer as revisões lá e trocar alguma coisa. É a mesma coisa o otorrino que vem aqui, ele sempre fala, né, ó. Depois de uma certa idade, o ouvido também desgasta um pouquinho. E é da idade, acontece. Quem não quiser ter essas coisas, tem que morrer cedo, né? A outra opção é pior, né? É melhor, né? A gente cuidando do que gastou, do que... E não tem garantia, o pior é isso. Mas vamos lá, ó. Outro telespectador anônimo diz que há 2 anos, doutor, descobri que estou com pressão nos olhos alta, né? E uso colírios, como Travato e Azopt. E fico com os olhos todo vermelho, né? Quando uso o colírio. Pode ser assim que está tendo alergia do colírio? Não é bem uma alergia. No caso do Travato, é um medicamento que a gente chama prostaglandina, e uma das características dela é dar um aumento da abertura dos vasos. Então o olho fica vermelho, tem pessoas mais, outras menos, dá uma pigmentação na pálpebra, faz um crescimento dos cílios. Quem tem a íris clara, às vezes vai ficando escura. Então isso são características da prostaglandina. Quem faz uso e tem um bom controle da pressão, vai ter que ter esse desconforto, e às vezes incomodam algumas pessoas mais, outras menos. Então isso é do medicamento, mesmo que a pessoa usa. E tem que usar, né, doutor? Aí você tem que ver, a pressão alta vai te trazer uma perda de visão. Ou você controla a pressão e mantém a visão, e vai ter o desconforto do olho, que você vai usar um colírio lubrificante para tentar diminuir. Quando estiver muito irritado, vai usar um anti-inflamatório por um espaço de tempo curto para melhorar. Mas vai ter que tentar ou ajustar o medicamento, às vezes tem um que dá mais reação, outro dá menos, e você vai vendo aquele que se adapta melhor. E tem que usar para o resto da vida? Sim, isso é igual hipertensão arterial, igual diabetes, você controla, mas você não cura.
ele vai controlar. Quando você usa o medicamento, a pressão cai, ela está controlada, você vai controlando. Às vezes você usa um período, de repente já não faz efeito, você tem que trocar, passar para outro, mas é para o resto da vida. E são casos tão sérios que esses colírios fazem parte do alto custo, né? Sim, são medicamentos. São fornecidos, né? São. Agora, muitos já quebraram a patente, caiu bastante o custo, tem muitos genéricos de boa qualidade, são fornecidos medicamentos de alto custo e são medicamentos caros, né? E isso até algum tempo atrás, quando se ia a congresso, tinha temas que se faziam. O problema socioeconômico dos medicamentos. Tinha pessoas que não tinham condições financeiras de usar o medicamento, porque aquilo prejudicava a situação financeira dele. Então, o que se fazia? Então, era um problema sério. Hoje, com a quebra da patente, muitos medicamentos são feitos genéricos ou com condições de preço bem mais fáceis de poder ter acesso. E por ser um problema tão sério, eu acho que é mais um motivo, né, para a pessoa não deixar de usar os colírios, usar na dosagem certa. E como disse o doutor, é algo que não vai ter cura, né? Mas tem controle. Tem controle. Doutor? O importante é isso. Algumas coisas que algum tempo atrás, esses medicamentos que a gente está falando, as prostaglandinas, algum tempo atrás não existiam. Aí apareceram os alfa-bloqueadores, beta-bloqueadores, hoje tem uns que agem diminuindo o líquido. Antigamente só se tinha um medicamento que chamava pilocarpina. Então, que era um colírio, tinha uma ação bem pequena, a ação tinha um efeito também bastante desconfortável, mas você só tinha aquilo. De repente começaram a aparecer outros que logo que começam são caros e depois vão ficando mais baratos, mas que tem uma qualidade de ação muito superior ao que se tinha há alguns anos atrás. Ainda bem que existe essa quebra de patente e as pessoas, né, apesar das controvérsias, né, mas precisa ocorrer e precisa ser acessível à população. É muito importante, né? Isso, porque tem medicamentos de alto custo que realmente compromete a situação financeira de cada pessoa. E às vezes não é só aquele medicamento, você vai ter necessidade de vários medicamentos. E aquilo no seu orçamento vai ter um peso muito grande. Olá, me chamo Rafael, tenho 32 anos, doutor, e sou míope. Tive um problema de sinusite, um ATM, né, e percebi umas moscas volantes. Gostaria de saber se isso procede. As moscas volantes ocorrem somente com descolamento de retina, vítreo, ou pode ter outras causas? Boa noite, né? E parabéns pelo programa. A mosca volante são pequenos pontinhos que a gente costuma perceber. Quando você olha assim para uma luz forte, para o céu, você vê um pontinho que passa e parece estar se movimentando. Você tenta seguir e eles se movimentam. É uma gelatina que existe aqui dentro do olho, chamada vítreo, e que ela tem umas linhas, chamadas lamelas, que se cruzam e formam pontos mais densos. E a luz, ao entrar dentro do olho, projeta a sombra desses pontinhos dentro do olho. E o que acontece? Quando a gente percebe, às vezes tem momentos que a gente percebe mais, ou outros momentos percebe menos. É muito comum isso, a maioria da população percebe, é só prestar um pouquinho de atenção. Mas quando eu estou mais preocupado, mais tenso, eu valorizo mais. Às vezes, em algumas situações, uma inflamação ou um descolamento do vítreo dentro do olho, que é muito comum no míope. O míope tem um olho mais comprido e aquilo vai esticando e às vezes solta ali um vítreo e fica balançando lá dentro do olho, uma lamela, e que vai dar essa sensação. Quando isso ocorre, dependendo da forma que ocorre, precisa ver se, principalmente no míope, se não tem nenhuma alteração na retina, que pode levar a um descolamento de retina. Boa noite aos doutores. Meu nome é Lígia, aqui do centro. O doutor tem 39 anos. Sempre tive uma ótima visão. E agora estou com dificuldades para ler de perto. E gosto muito de ler. E preciso ler de longe para enxergar. Já está esticando, né? Isso está sendo causado por causa da minha idade ou porque eu leio muito? Eu leio até 5 livros por mês.
senhora acha que é o esforço diário ou é a idade? Obrigado desde já. Primeiro, Lígia, meus parabéns, sabe? Para o padrão nosso brasileiro, você é top, né, doutor? 5 livros por mês é emocionante a gente ouvir, né, um depoimento de uma pessoa falar isso. Quantas pessoas que a gente conhece que lê essa quantidade de livros, né, doutor? Não é o comum no Brasil, mas está de parabéns mesmo. Bom, o que acontece? Quando a gente vai aproximando dos 40 anos, dentro do olho existe um músculo que focaliza o cristalino, e esse músculo, ele focaliza, e ele tem a capacidade de focalizar 3 graus. Quando eu vou chegando perto dos 40 anos, ele perde 1 grau. Perto de 50, 2, perto de 60, 3. Mostra de novo, doutor. Ele fica bem aqui, ó. Esse músculozinho fica aqui e traciona essa lente, que é o cristalino. E ele funciona como um zoom de uma máquina fotográfica. Ele que dá o foco aqui, ele traciona e ele fica aqui, ó. Aqui na zona ciliar, aqui, é o músculo ciliar, né? E isso dá o que a gente chama uma acomodação, que é focalização, de 3 graus. Com 40 anos, a gente começa a precisar afastar, porque aqui ele já não consegue dar o foco. Então eu vou afastando onde ele consegue o foco. Chega uma hora que eu vou indo longe, de repente preciso pegar um bambuzinho para achar o foco lá na frente. Para não fazer isso, eu ponho o grau de perto, que vou colocar 1 grau, se for 0 para longe eu coloco 1 para perto, depois vou aumentando gradativamente. Quem tem uma atividade visual, como você que gosta de ler bastante, vai perceber isso antes, porque você está solicitando bastante a visão. Não que isso seja ruim, é que você, como usa bastante, você percebe. E não é essa a causa disso. O problema está mais ligado a essa perda de focalização que vem com o tempo naturalmente. Não pode continuar lendo, que não é isso o problema. Com o grau adequado, uma boa iluminação, faça intervalos durante um período de 20 minutos de leitura, olhe a distância, relaxe e faça isso normalmente. Aí o problema é a necessidade do grau adequado. A gente chama isso de presbiopia, é o grau de perto. Ó, outra pessoa anônima, né? Disse o seguinte, doutor, na leucemia, pessoa com leucemia e retinopatia diabética, a cirurgia resolve o quadro da perda da visão, essa pessoa? Que eu saiba, não há indicação de cirurgia para essa situação. A retinopatia diabética são alterações que ocorrem dentro dos vasos, no corpo de maneira geral. O vaso vai ficando frágil e deixa passar líquido dentro para fora. Isso não vai ter cirurgia. Existe o tratamento, no caso do olho, que é o laser, que você cauteriza aqueles pontos onde está tendo o vazamento. Quanto à leucemia, pode vir ter alterações de plaquetas, outras alterações que facilitam o sangramento. Junto com a retinopatia diabética, que é um problema de vazamento de líquido, pode se agravar. Aí tem que ser bem estudado clinicamente qual é a situação. O principal controle do diabetes e do nível de plaquetas, no caso, se for leucemia. Bom, gente, as ligações estão encerradas, né? Mas vamos terminar de responder aos nossos telespectadores. Ó, boa noite, meu nome é Gleice Bernardo. Doutor, meu olho fica vermelho sempre em período de menstruação. Ah, isso é normal? É um período que você vai ter uma série de variações hormonais e uma dessas variações pode levar à dilatação dos vasos e que pode levar, no local do olho, um aumento, um engurgitamento dos vasos. Então, isso pode ocorrer, deveria estar ligado à sua variação hormonal desse período. Boa noite, meu nome é Daniel e moro no Planalto Verde. Tenho 10 graus de miopia em ambos os olhos, doutor. Eu uso lente de contato desde o ano 2000. Essa cirurgia, desse caso, devido ao alto grau de miopia, existe pelo SUS? Essa cirurgia para 10 graus, o que a gente tem para cirurgia de miopia, a faixa ideal é de 3 a 6, 7 graus de miopia. Cirurgia a laser, que seria uma cirurgia. Acima disso, 10 graus,
você não vai conseguir ter uma qualidade de cirurgia laser boa. Então hoje existe uma cirurgia que é como a cirurgia da catarata. Você retira o cristalino, mesmo transparente, e coloca uma lente intraocular com o seu grau para corrigir os 10 graus de miopia. Existe essa possibilidade. Convém sempre lembrar que o olho míope é um olho que tem uma retina, principalmente com 10 graus, muito fina. E cada vez que você abre o olho para fazer uma cirurgia, mesmo que seja uma abertura muito pequena, você tem uma descompressão e que facilita o descolamento da retina. Então, em cirurgias com pessoas com esse nível de 10 graus, você tem que fazer um bom estudo da retina, principalmente na periferia, na área onde, que a gente chama bem aqui, nesse localzinho aqui, que é onde chama hora serrata aqui. Aqui a retina é muito fina, é como se eu tivesse um papel de parede esticando o máximo para cobrir toda a área. Ela vai se esgarçando. E aqui nesses pontinhos podem aparecer rupturas. E ali pode levar a um descolamento. Então é comum, num automíope, quando vai fazer uma cirurgia, você fazer laser como se fosse fazendo assim uma fixação daqueles pontos mais frágeis. Tá certo. Boa noite, doutora Eliane e doutor José. Sou diabética, doutor. E quase tive glaucoma. Fiz laser e agora fiz injeção no olho. Mas ele lacrimeja demais. Parece uma sensação de sempre estar com areia. Meu nome é Carmen, né? E disse que ela foi no centro médico, né? E ela percebeu que ele estava assim, bem em cima do muro em relação ao glaucoma, né? Mas é complicado, né, doutor, num paciente diabético, né? Uma coisa vai acarretando outro problema. O diabético, um dos comprometimentos que pode ter no fundo do olho é o sangramento, a alteração, e compromete aquelas saídas do líquido dentro do olho. E pode nascer vasos bem naquele lugarzinho onde se faz o escoamento do líquido, ali perto do canal de Schlein. E isso leva a um glaucoma secundário e que você, às vezes, só com laser não resolve. Às vezes tem que ter uma cirurgia própria para o glaucoma. E realmente, para quem está tratando de você, ele tem que pensar em todas as possibilidades, porque hoje existe uma injeção que você faz dentro do olho para diminuir aonde aqueles vasos estão muito sangrando, você consegue fazer aquilo, fazer que eles diminuam. Mas é uma aplicação de cada 3, 4 meses. E uma das consequências que pode advir é um glaucoma secundário. Então, quem está indicando o tratamento, ele coloca o risco e o benefício. Eu vou mexer aqui, vou atrapalhar aqui. Então ele tem que pensar 2, 3 vezes qual que é o procedimento melhor, com menos risco para o paciente. A Lígia, aqui do centro, mandou outro WhatsApp, porque tem outra dúvida, doutor. Vou ao oftalmologista e gostaria de saber o seguinte: posso usar lente de contato ao invés de óculos? Qual a desvantagem, assim? A lente é uma opção para quem tem algum grau. Geralmente o míope é o melhor paciente ou um grau alto de hipermetropia, como uma alternativa para o uso do óculos. Depende de uma boa avaliação do olho, ver se tem alguma irritação, se tem algum problema, que a lente vai se adaptar sobre o olho e vai ver se esse contato com o olho não vai trazer problema. Então, uma boa análise do olho é importante, e ver o tipo do grau, qual o tipo de lente mais adequado. Boa noite, meu nome é Newton. Doutor, minha filha tem ceratocone. Ela tem 21 anos. Isso ainda pode alterar? Porque me falaram que por volta dos 21 anos isso estaciona. O ceratocone é a curvatura aumentada da córnea e ela pode ir se alterando com o tempo. Quanto tempo vai evoluir ou não, é o tempo que vai mostrar. As maiores evoluções você pode ter durante a fase da juventude, até os 21, 22 anos, quando o olho tem os maiores crescimentos e alterações da superfície. Mas no ceratocone, a córnea pode sofrer alterações depois disso. E depende muito da evolução
para cada tipo de fase do ceratocone, você tem uma indicação de tratamento. A Maria do Centro, primeiro manda um abraço. Um abraço para o doutor e para a doutora Eliana. Eu sou diabética. Quando minha pressão cai para 9, 7, sempre vejo umas bolinhas amarelas na visão, né? E quando a pressão já sobe, não sinto mais. Por que a gente tem essa sensação? É justamente o sangue que chega no nervo óptico ali, vai junto, vai para a retina. Você tem uma alteração de pressão, diminui o fluxo do sangue que vai alimentar a retina, e com isso você tem percepção visual diferente, que pode dar imagens como essa que você falou. Doutor, no domingo, uma pessoa anônima, fiz um exame de vista na igreja Sagrada Família. Porém, foi um exame bem diferente do que já fiz. E me deram uma receita de óculos, com grau. É confiável esse exame? Olha, existem exames e outros exames, né? Se é um exame feito por um médico, no caso o oftalmologista, ele tem uma rotina a ser cumprida. Existem algumas pessoas que são optometristas, que são técnicos que fazem isso, que vão e fazem promoções, às vezes, em algumas entidades, e que fazem alguns exames que são, vamos dizer assim, bem superficiais, e que, às vezes, têm um maior interesse, às vezes, comercial, na venda do óculos com uma receita. Então, precisa ver a qualidade do exame, o profissional que fez, e ver se é confiável ou não. O ideal é um médico, né? O ideal aliás, existe o exercício legal da medicina, e essa é uma das práticas que é considerada. Então, vamos pensar melhor, né? Doutor, eu gostaria de, mais uma vez, de agradecê-lo, né? Agradecer esses importantes esclarecimentos. A gente vê o carinho com que o senhor responde a todos, né? A gente fica muito feliz aqui, nós da TV Direto, com a sua presença. Esperamos que o senhor volte muitas e muitas vezes, que é sempre um prazer, né, recebê-lo. E passo aqui a palavra para que o senhor faça suas considerações finais e, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Eu que tenho a agradecer a oportunidade que vocês nos dão de vir aqui, poder conversar com os clientes e com os ouvintes, os telespectadores, poder informar alguma coisa que seja útil. Lógico que, na medida do possível, a gente tenta responder o mais próximo do que a gente consegue saber. Mas, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de poder estar com vocês todos. Mais uma vez, meu muito obrigado pela presença. E vocês que estiveram com a gente, nos assistindo, ligando, nos deram a permissão para entrar dentro de suas casas. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana. Obrigado. Boa noite.